Olá, guerreiros e guerreiras de todo o meu país, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O que foi a Batalha de Maratona? A Batalha de Maratona foi um confronto militar que ocorreu em 490 a.C., durante a Primeira Guerra Médica, entre os cidadãos de Atenas, auxiliados pelos cidadãos de Plateias, e uma força persa comandada por Datis e Artapernes. Os atenienses, liderados por Milcíades, obtiveram uma vitória decisiva, oprimindo os persas no território de combate, capturando 7 barcos inimigos e matando cerca de 6.000 persas. A batalha encerrou a Primeira Guerra Médica e forçou os invasores persas a recuarem para a Ásia. Um dos aspectos mais conhecidos dessa batalha é a lenda de Fidípides, que correu cerca de 200 quilômetros em menos de um dia para solicitar ajuda a Esparta e, após a vitória grega, correu mais 42 quilômetros para anunciar a vitória, morrendo de exaustão logo em seguida. A Batalha de Maratona é famosa por ter inspirado as provas de corrida de longa distância chamadas de maratona em 490 a.C. A hostilidade entre a Pérsia e a Grécia manifestou-se de forma plena. Foi nesse ano que eclodiu a Primeira Guerra Greco-Persa, que também deu ao mundo um nome mundialmente famoso, Maratona. Este nome significa campo de Funcho, e foi neste lugar que se deu a derrota do poderoso exército persa. Geograficamente, definiríamos Maratona como um assentamento na costa oriental da Ática. Mas vamos voltar ao passado. O rei persa Dario I em 490 a.C. Ele lidar com os gregos, que em anos anteriores haviam apoiado os seus compatriotas na costa da Ásia Menor, que se revoltaram contra o domínio persa. Especificamente, o rei persa queria conquistar Atenas e Erétria, ou seja, as cidades que foram mais ativas na ajuda aos revoltosos, mas em breve tornar-se-ia claro para os gregos que toda a Grécia estava em perigo, uma vez que os preparativos de guerra persas eram espetaculares. A frota de navios de transporte persas de 490 a.C. partiram, e o ataque do exército persa logo varreu em defesa Erétria. Agora só restava Atenas. A notícia da queda de Erétria espalhou-se por toda a Grécia e causou considerável pânico. As cidades gregas começaram a reunir contingentes para combater a Pérsia, começaram também a resolver as suas disputas entre si, pois todos sabiam que a desunião poderia ser fatal. No entanto, estes reforços chegavam muito lentamente, pois os persas desembarcaram mais cedo do que se esperava, e assim, apenas os exércitos da própria Atenas e os reforços de menos de 1.000 hoplitas de Plateia poderiam impedir os persas de atacar Atenas. Outras tropas, incluindo o exército espartano, chegaram tarde demais ao local da batalha seguinte. Portanto, apenas cerca de 11.000 hoplitas se preparavam para resistir à onda persa. Assim, o exército grego assumiu posições nas colinas perto da aldeia de Maratona e preparou-se para uma resistência obstinada, enquanto os persas desembarcavam sem serem perturbados. Historiadores antigos nos deixam relatos de centenas de milhares de soldados enviados para a batalha por Dario, mas esses relatos são muito exagerados. Pensamos agora que os 400 transportes e 200 navios de guerra do rei persa não transportavam mais de 20.000 soldados de infantaria e 5.000 guerreiros montados para a batalha terrestre. Outros 40.000 homens, porém, formaram a tripulação desta gigantesca frota. Assim, cerca de 2,5 vezes mais combatentes enfrentaram os gregos. Vamos falar um pouco sobre os comandantes. Logo no dia da batalha, Aristides, um político altruísta e honesto, deveria comandar os gregos dentre os 10 estrategistas, mas deixou o comando do seu turno para seu colega Milcíades. Milcíades era descendente de reis trácios que foram forçados, pelos persas, a fugir para Atenas em 494 a.C., onde se adaptaram muito bem e rapidamente. Por 490 a.C. foi eleito estrategista, ou seja, um dos 10 homens militarmente mais influentes da cidade. Foi ele quem fez Atenas se opor ao Império Persa. Ele confiava na qualidade da infantaria grega.
cuja qualidade, segundo Milcíades, deveria passar para as hordas bárbaras de Dario. Milcíades era um soldado muito capaz e experiente, o que lhe conferia as melhores qualificações para a batalha que se aproximava. Por outro lado, os persas eram liderados pelo rei Dario, que tinha uma falha semelhante à da maioria dos reis persas. Ele era um organizador capaz, sabia como formar e manter um exército poderoso, mas tinha de ser representado por outros no campo de batalha. Uma Sparabara persa, ou Sparabara, era o principal componente do exército no Império Aquemênida. Eles eram a infantaria de linha de frente, conhecidos como portadores de escudo em persa antigo. Utilizavam equipamento mais pesado em comparação com outras tropas e eram treinados para segurar a linha de frente em situações de batalha, permitindo contra-ataques. Quando não estavam em campanhas militares, os Parabaras retornavam à vida normal, cultivando a terra e pastoreando o rebanho. Ambos os exércitos estavam posicionados no terreno, mas nada aconteceu durante vários dias. Os gregos aguardavam reforços de Esparta e de outras cidades que pudessem mudar o equilíbrio de poder no campo de batalha. Disse que um certo corredor correu 245 quilômetros em 2 dias para informar os comandantes espartanos sobre a necessidade dos atenienses. Prometeram vir, mas ao mesmo tempo, por motivos religiosos, não puderam partir antes da lua cheia. Já era tarde demais, porque mesmo que partissem imediatamente, talvez não conseguissem chegar à batalha. Os persas não atacaram porque não queriam lutar longe de Atenas, que queriam conquistar imediatamente após a vitória. Além disso, esperavam pela possibilidade de traição em Atenas, onde a aristocracia em particular se inclinava favoravelmente em relação a eles. Milcíades sentiu que a sua posição não era a ideal, pois os persas poderiam tirar vantagem do tamanho do seu exército, mantendo-o sob controle em Maratona, enquanto a frota poderia mover-se com segurança contra a cidade indefesa. Assim, a possibilidade de um ataque simultâneo por terra e uma tentativa de capturar a cidade do mar não poderia deixar o estrategista tranquilo. Finalmente, ele decidiu quebrar a trégua com um ataque frontal, mas mais ou menos no mesmo momento os persas decidiram carregar parte do exército nos navios e navegar para a própria Atenas. A segunda parte do seu exército, a maior, deveria travar uma batalha terrestre ou pelo menos manter os gregos em Maratona. A batalha estava prestes a começar. Esquema da batalha. Milcíades já sabia que a cavalaria persa poderia lhe causar graves problemas nos flancos. Portanto, ele fortaleceu suas formações extremas em detrimento do centro das tropas. Mas os persas cometeram um grave erro ao dividir as suas tropas, já que a maior parte da cavalaria também estava a ser embarcada para atacar Atenas. Os gregos ganharam assim uma forte vantagem nas alas, ainda que redimidas por uma minoria no número de homens no meio. Como já foi dito, Milcíades decidiu por um ataque frontal. Os dois exércitos estavam separados por pelo menos 1 quilômetro de território, o que para os comandantes persas era espaço demais para um ataque frontal, realizado em passo rápido e, claro, armado. Os gregos, porém, eram muito mais bem treinados. Eles atacaram primeiro e seus hoplitas foram capazes de correr 1 milha colina abaixo rapidamente, em formação compacta e ainda com 32 quilos de equipamento em cima. Enquanto os centros dos dois exércitos travavam uma batalha feroz, nos flancos a situação desenvolveu-se rapidamente a favor dos gregos, que se opuseram a fracos destacamentos de gregos jônicos e tribos primitivas do interior do Império Persa, que não conseguiam igualar-se aos soldados atenienses, em termos de armas, treino e motivação. As alas do exército persa logo foram subjugadas e os soldados inimigos de ambas as alas começaram a fugir para o acampamento e para os navios. No mesmo momento, porém, os soldados de elite persas que lutavam contra o centro enfraquecido dos gregos romperam as fileiras dos hoplitas. Isto poderia ter significado o fim da batalha e a vitória dos persas se os atenienses não tivessem mostrado disciplina.
Quando os soldados da ala viram a situação de seu centro, eles deixaram as presas fáceis escapar. Os soldados que fugiam das alas persas, viraram-se e atacaram eles próprios o centro da formação persa, que logo foi cercado. Embora muitos persas tenham escapado, muitos não o conseguiu e foi aqui que caiu o apogeu das forças militares persas. O colapso das forças persas tornou-se realidade e todos os soldados do Império Persa deixaram o campo de batalha para salvar suas vidas, fugindo para os navios. Desta vez, os gregos já haviam perseguido o inimigo e capturado 7 navios inimigos. Mas os outros foram salvos. Após a vitória, Milcíades teve que pensar no facto de que parte do exército persa se dirigia para Atenas. Ele, portanto, deixou parte do exército no campo de batalha, enquanto com a maioria do exército partiu em marcha apressada para a cidade. Nessa altura os soldados espartanos finalmente chegaram, mesmo a tempo de felicitar os atenienses pela sua grande vitória. O exército iniciou uma marcha de 33 quilômetros a todo vapor e sob um calor terrível. Porém, quando os soldados chegaram a Atenas, os persas ainda não estavam perto da cidade. Eles só chegaram uma hora depois para ver o mesmo exército que os havia derrotado pouco antes em Maratona. O ataque nem aconteceu e os persas deixaram a Grécia. As perdas persas foram estimadas em 5.400 homens, muitos dos quais se afogaram ao tentar escapar. Atenas e Plateia perderam um total de 192 homens. As perdas persas foram suficientes para fazer todo o exército e toda a frota dar meia volta e voltar para casa. 2 cidades gregas derrotaram todo o Império Persa. Talvez seja justamente por isso que a maratona pertence às batalhas mais famosas de todos os tempos, pois foi uma das maiores vitórias dos gregos em toda a sua história. Afinal, o legado desta batalha não é apenas militar, a maratona também tem o nome compreensivelmente de um acontecimento da época da Batalha da Maratona, sobre o qual Pavel Kaderavik já escreverá. Após o final vitorioso da batalha, segundo a lenda, o corredor Fidípides foi enviado a Atenas com a notícia de uma grande vitória. Ao chegar à linha de chegada, só conseguiu gritar "Vencemos", após que morreu de exaustão. Com base neste evento mítico, que não aconteceu de facto, os Jogos Olímpicos modernos correm numa maratona com 42.195 metros de extensão, de acordo com a suposta distância entre Atenas e o local da batalha. Na verdade, não é bem assim. Afinal, nem mesmo Heródoto conhece esse boato, o que significa que ele só surgiu depois do facto. Aliás, o campo de batalha da maratona ficava a cerca de 66 quilômetros de Atenas. Só para completar, a tradicional maratona de comprimento é disputada desde as Olimpíadas de Londres de 1908, quando os organizadores colocaram a linha de chegada em frente ao camarote real a pedido expresso da esposa do rei Eduardo VII. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!